Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai continuar o estudo de anatomia que a gente começou no primeiro, em que eu mostrei para vocês um pouco sobre as formas geométricas. Nesse comecinho eu vou mostrar um pouco do pensamento que vocês têm que ter e dos exercícios que vocês podem fazer, e depois eu vou fazer as demonstrações no papel jornal, mostrando esse pensamento de linhas em perspectiva em cima de uma forma complexa. Eu recomendo que depois vocês voltem para essas imagens, tirem alguns prints e tentem ver como eu montei essas caixas por cima. E o legal é vocês fazerem isso um número de vezes e com outras referências também. E quando vocês enxergarem o modelo, vocês conseguirem visualizar essas caixas em perspectiva. O importante é ser observado como todas as linhas paralelas apontam para o mesmo lado, né? Então, o importante é quebrar essas caixas em X, Y, Z, as linhas que viajam para o mesmo lado. Depois que a gente consegue achar um plano, por exemplo, a inclinação do queixo, a gente consegue achar todas, que nesse caso o exercício está bem simples e todas estão na mesma posição. Na demonstração que eu vou fazer para vocês vai ter inclinações, mas é essa observação que vai auxiliar a poder desenhar com as inclinações depois. Nesse vídeo eu recomendo que vocês tirem alguns prints e também observem como os eixos estão viajando pela tridimensionalidade. Então observem a ponta da crista ilíaca na pelvis ali, as quinas, né, à frente da caixa torácica e a linha do queixo e a linha dos olhos, como elas viajam juntas. Tendo essa solidez, a gente consegue estruturar tudo de maneira tridimensional para conseguir construir os músculos nas próximas aulas. Eu vou exemplificar um pouco da diferença do porquê utilizar a caixa ao invés de outras formas geométricas, né? Conforme a gente for ficando mais avançado nos conhecimentos anatômicos e nos conhecimentos de perspectiva, a gente consegue simplificar elementos complexos com outras formas. Tem o pintor barroco Rubens, ele escreveu bastante sobre isso, né? Ele escreveu que tu consegue desenhar qualquer coisa se tu sabe desenhar bem uma esfera, um cubo e uma pirâmide, né? Então uma pirâmide seria um cubinho que faz assim. No caso, você sabe desenhar formas geométricas, né? Porque tu consegue transformar a esfera num cilindro. E todas as formas que existem, todas as formas complexas, um rosto, um carro, um leão, um tigre, um inseto, vão ser compostas de combinações dessas formas de maneira que formas simples juntas se tornam formas complexas e detalhadas, né? A gente consegue estudar simplificando e colocando essas formas geométricas onde elas mais são apropriadas. Vai ter momentos, como a gente já deu uma olhada, em que a caixa é mais apropriada. O crânio, a caixa torácica, a pelvis. E vai ter momentos em que os cilindros são mais apropriados. Por exemplo, quando a gente for desenhar uma perna ou um braço, a forma cilíndrica é o que faz muito mais sentido. Só que, no começo, se a pessoa não está acostumada a enxergar em perspectiva as coisas, é bom evitar o cilindro e evitar outras formas que não sejam a caixa. Justamente pelo que a gente estava conversando, de que a caixa tem 3 dimensões. A caixa sempre mostra o topo, o lado e a frente, né? A profundidade. Ao contrário do que o cilindro mostra a frente e o lado. A esfera não mostra nada, né? Ela sempre vai ser uma esfera. E a pirâmide, né? Ela é mais parecida com a caixa, mas a gente perde volume, né? Uma forma muito específica. Então, quando a gente estiver analisando um modelo e a gente se forçar a usar a caixa para tudo, pelo menos no início, o desenho não vai ficar bonito, porque é muito distante de uma forma orgânica, mas a gente consegue entender melhor essas formas para onde está apontando cada coisa. É mais difícil da gente se enganar, né? Da gente achar que sabe, mas na verdade a gente está copiando o contorno ou fazendo meio que no automático sem pensar os ângulos. Esse tipo de estudo é muito bom para quem está também querendo começar a churar ou começar a aprender pintura, porque força a enxergar o ângulo da luz e força a enxergar as wrapping lines, que são linhas que envelopam, né? A achura, quando a gente vai fazer em algum braço, por exemplo, alguma coisa, a gente quer que a achura siga a forma, né? Se a gente fosse tirar uma esfera, por exemplo, a gente vai querer que a achura siga a forma da esfera. E acontece muito seguido com gente que está começando
e que não está acostumado a ver esse tipo de forma, a, por exemplo, desenhar um músculo que está indo numa determinada perspectiva, desenhar um peitoral que está indo em determinada perspectiva e colocar uma Shura que contraria aquela forma em perspectiva, né? Então, por exemplo, o cilindro está indo assim e a pessoa vai lá e achura o contrário, achura assim, ó, quebrando a forma, né? Eu estraguei totalmente a forma que eu tinha construído, fazendo bem, por exemplo, essa esferinha aqui, sabe? Como se eu tivesse um cilindro indo em perspectiva assim, e daí eu vou lá e achuro. O certo seria achurar nesse sentido aqui, né? Se eu fosse fazer wrapping lines, seria fazer nesse sentido aqui. A pessoa vai lá, por estar copiando automático, por estar copiando o tom, e faz uma achura assim, ela quebra toda a ilusão de volume. Então a caixa ajuda a evitar esse erro também, né? Além de desenhar de imaginação e entender bem os ângulos. Para qualquer pose, é um estudo que vocês podem fazer todos os dias. O ideal é não passar de 5 a 10 minutos, porque não vai ser um desenho finalizado. Vai ser só um desenho de estudo, de análise de quebra dos volumes com as caixas. Então, escolhi a pose, vou fazer o desenho gestual, que a gente já comentou nos vídeos anteriores, nas aulas de introdução, em que o objetivo é pegar a energia da pose. E é sempre bom exagerar, né? Quanto mais exagerado o gestual, quando eu construir e o desenho começar a ficar duro, ele não vai ficar tão duro. Porque a tendência é quanto mais detalhe, quanto mais ângulos a gente cuidar e colocar, mais rígido vai ficar, né? E a ideia não é ficar parecido com a foto, a ideia é ficar melhor que a foto, mais fluida, vivo. E o gestual é um dos fundamentos de animação, né? Quando a gente vê aquelas animações que só copiaram por cima, né? Que gravam e desenham por cima para fazer uma animação mais realista, normalmente essa animação ela é meio dura. Rotoscopia é o nome dessa técnica que fazem. Né? Então, fiz um gestual, peguei a fluidez, e agora eu vou começar a analisar os ângulos. Então, desde o ângulo da caixa torácica, que a gente está enxergando a lateral, então vou transformar isso aqui numa caixa, que está indo em perspectiva. Depois de pegar o ângulo da caixa torácica, a gente tem mais ou menos uma distância de 2 a 3 dedos da caixa torácica para a pelvis, mas isso se tivesse reta, né? A gente tem que levar em consideração que essas três grandes massas, elas se mexem de uma maneira independente das outras. Elas estão conectadas pela coluna, pela cervical, mas aquela angulação que eu tinha mostrado em demonstrações anteriores, né? Então, por exemplo, a caixa torácica está inclinada para cá, o crânio ele vai estar inclinado para cá, e a pelvis ela vai estar inclinada aqui na referência ela está bem reta. Eu posso exagerar um pouco para condizer com o meu gestual, né? Então inclinar talvez um pouquinho junto assim. E acontecem compressões e stretches, né? Esticamentos de certas regiões. Se o modelo cai para um lado, certa região vai comprimir, vai fazer dobrinhas de pele, dobrinhas de gordura, e o outro lado vai ficar bem esticado, né? E vice-versa. Isso acontece em diversas regiões do corpo. Então nela eu vou exagerar um pouco para o outro lado aqui, ó. Mesmo que na referência esteja bem reta, como esse lado está apontando para cima, para cá, né? Essa caixa torácica, eu vou exagerar a pelvis para o outro para criar dinamismo. Essa técnica de exagerar para o lado oposto da caixa torácica é chamada de contraposto e começou a ser usada muito nas estátuas gregas, né? De tu transformar algo que é de pedra, as estátuas começaram a ter muito mais fluidez porque eles começaram a quebrar esses planos, essa diferença de pelvis com caixa torácica. Depois de pensar os ângulos da caixa torácica, eu estou pensando os ângulos da caixa da pelvis. Aqui colocar em perspectiva certinho. E a partir disso eu começo a construção do resto, né? Porque a gente estava conversando de transformar tudo em caixas. Então, por exemplo, nessa região aqui, entre a caixa torácica e a pelvis, a gente tem músculos, né? O esternooblíquo, o abdômen na frente, o eretor espinal atrás, e os nossos órgãos, né? Intestino, a própria coluna. Por agora a gente não vai marcar nada, mas a gente transforma isso numa caixa, né? Vamos transformar isso as dimensões disso. Talvez se ela tivesse
assim, inclinando para cá. Talvez ela teria alguma compressão aqui, né? Alguma dobra de pele, por exemplo. E aqui, talvez, né? Tá bem pouco exagerado, mas eu vou... Né, tá bem uma pose perto de neutra, mas eu vou fazer essas linhas de caixa, por exemplo. E aí, como já tem a sombra que eu fiz ali, né? Se a gente tivesse luz, a gente saberia, por exemplo, que aqui ia ter alguma sombra, né? Esse seria o ângulo da sombra. Se a gente tivesse desenho de imaginação, por exemplo, na referência a gente vê que a sombra, como ela tá com uma blusa, a sombra vem para cá e tal, né? Que tem as dobras da camisa. O glúteo é redondinho, então vem sombras mais suaves para cá. Mas isso tudo é uma adaptação feita depois da construção da caixa. Antes de seguir para o braço e para a cabeça, vamos ver como está a perspectiva dessa perna aqui, ó, que tem duas perspectivas bem diferentes. Então, a perna direita do modelo, ela está indo bem para frente, né? Um jeito fácil seria só fazer um pouco desse gestual que eu fiz, mas para a gente realmente enxergar essa perspectiva, vamos transformar a perna, que é algo bem redondo, né, a coxa, em caixa, para a gente ver os ângulos disso, né? Como essa forma orgânica está viajando no espaço. E se colocando em perspectiva. Então, se a gente botasse um elástico em volta, a gente teria esses ângulos. Se a gente projetasse uma sombra embaixo, a gente teria algo tipo assim. E a outra perna dela, isso aqui a gente vê, né, que está vindo pra gente, né, tá na nossa cara e está indo para longe. A outra perna dela tá com esse efeito, também está indo para longe da gente, mas é um pouco mais sutil. E a gente vai ver isso também desenhando a caixa aqui. Então aqui é a caixa da pelvis e aqui é a caixa da perna indo por baixo, aqui o topo. E aí esperar os cachorros. Se a gente desenhasse um elástico em volta, a gente teria algo assim, né, a própria base da caixa. São duas caixas que estão indo para longe da gente, né? Começaram virada para a gente e se afastaram, mas mesmo assim elas têm diferença, né? Essa aqui está muito mais extrema do que essa, embora elas estejam dando a ilusão de que estão indo para longe da gente. A mesma coisa, se a gente tivesse a sombra, né? A própria sombra da foto aqui tem conexão e tal, a gente quebra isso só para nos ajudar a ver. Num desenho final não teria esse tipo de quebra, mas a gente vê como a caixa nos ajuda a enxergar a sombra aqui, por exemplo. Então ali está o plano de sombra. Poderia ter uma sombra também aqui, né? Como uma referência e tal. E agora a parte da panturrilha. Isso é bem sutil agora, porque a panturrilha dobrou, né? A canela ou a tíbia, né? O nome do osso mesmo da parte de baixo da perna, dobrou e está vindo para nossa direção, mesmo sendo bem sutil. Então a gente não vai ver mais a parte de cima, como a gente está vendo aqui, ó. Essa caixa agora está vindo de longe para a gente, da onde foi aquela coxa, e está vindo para perto da gente. Então a gente vai ver o plano bem de baixo. Aqui começa a ficar bem fininho, então começa a ficar um pouco ruim de desenhar, né? Se vocês estiverem fazendo a caneta no papel, não precisa ficar com tanto preciosismo, né? Fazer, por exemplo, caixinha de cada dedo, caixinha da mão. Isso vocês façam estudos maiores só da mão, por exemplo, né? Depois eu mostro alguns exemplos. Mas, por exemplo, essa parte aqui pequena do pé, que ela tá com o pezinho na ponta, nem dá para fazer alguma caixinha, mas não precisa se dar o trabalho de ficar muito tempo acertando a perspectiva exata daquilo, porque é muito pequeno, né? Muito preciosismo, muito difícil. Quando for estudar pé, faz só o pé, quando for, né? Para depois fazer algum desenho grande que tenha isso. Aqui é a mesma coisa, a tíbia, a panturrilha que foi para longe da gente, a coxa que foi para longe da gente, agora essa caixa da perna da parte de baixo está vindo em direção a gente, né? Ela está tocando a perna, a outra perna quase tocando, né? O pé está quase ali. Então essa caixa ela vai vir em nossa direção, assim. Eu fiz um pouco curvo para combinar com o gestual, é ok fazer a caixa curva, né? A própria caixa torácica, se a pessoa está se curvando muito, a própria caixa torácica ela pode ficar curva assim. Mas o ideal é nunca quebrar muito, né? Tipo, ainda que tá curva, ainda parecer que tem solidez e ainda ter os
para a gente conseguir compreender as faces, isso é importante. Então aqui ó, a caixinha do pé, por exemplo. Vou fazer rapidinho. Eu quebro o pé em duas caixinhas assim, porque ele tem uma flexão. E acho que aqui talvez tenha ficado muito curto. Não, ok. Agora aqui eu ajustava o gestor, né? Do ombro e desse braço. Esse ombro aqui, a gente não precisa fazer agora a anatomia correta disso, né? Porque tem a escápula aqui atrás, a clavícula, tudo isso forma a anatomia do ombro e as inserções do deltoide. Por agora, a gente se concentra só na caixinha, porque se a gente não sabe nem a caixinha, construir os músculos depois vai ficar impossível, né? A gente pode saber o nome de todos os músculos, se a gente não sabe desenhar a caixa, a gente vai só construir músculo em perspectiva errada. Então, a caixinha vindo um pouco pra gente, e o braço, né? Isso aqui foi o braço, o antebraço indo bem para longe da gente, né? Uma posição bem extrema. O nome desse tipo de ângulo, quando vai bem assim, é escorço ou foreshortening, né? Se a gente for ver os livros em inglês. Que basicamente, quanto né? Quanto algo mais para frente, o shortening. Então, a gente vê algo em perspectiva normal num tamanho, numa altura. Quanto mais aquilo se inclina para a nossa direção, menor fica, né? Então, a mesma coisa o braço. Tem uma distância x, que é a distância real, conforme ele se diminui de tamanho, que é o que acontece na nossa caixinha aqui. E na referência do braço ele dá pra ver, né, nessa perna também. Essa perna, visualmente, né, graficamente, ela tá bem menor que essa, por causa do foreshortening. E daí depois ela tem uma outra mão aqui, que a gente não precisa necessariamente quebrar, em caixinhas. Eu vou quebrar um pouquinho essa aqui, essa primeira mão. Sem muito preciosismo também de ficar bonito, é só uma análise, é só um estudo. Se a gente tivesse sombra aqui, né, vou botar na parte de baixo a sombra desse braço, por exemplo. E alguma sombra mais suave aqui, como tem na referência, por exemplo. Aqui a gente teria conexão de osso, né, cotovelo e tal, mas a gente não precisa fazer isso agora. E esse braço ficou bem comprido, porque eu joguei a caixinha pra cá. Né? Ok. Agora o crânio, a cabeça dela tá bem de perfil. A gente vê um pouquinho com um ângulo por baixo, assim, né? Ela tá um pouco acima da gente. Então vou fazer a caixa, vou exagerar um pouco essa inclinação. E aí se a gente pudesse ver a parte de baixo, a gente veria a sombra. O nariz a gente veria a parte de baixo, assim, né? Não é para desenhar o nariz agora, é só pra gente... O ponto de referência que eu tô usando para desenhar a caixa vista por baixo é que a gente consegue ver a parte de baixo do nariz dela bem, né? A gente vê uma sombra projetada aqui. E aí cabelo, orelha e tal, né? Então esse seria um exemplo de um estudinho rápido, analisar, né? Já percebeu os próprios erros, então quando eu botei essa caixa aqui eu vi que no meu gestor eu tinha feito muito longo, eu poderia puxar essa caixa um pouco pra cá, assim, se eu fosse fazer um desenho finalizado, né? Por exemplo. E, ok, para essa demonstração eu vou fazer um desenho, um estudo mais longo, onde eu comento a escolha das caixas, mas eu ensino as caixas, então eu vou demonstrar a importância de saber essas formas para levar o estudo para um resultado mais completo e o que vocês vão poder atingir conforme vocês forem evoluindo nas aulas de anatomia. Então, essa referência que eu peguei, o ideal, né, como todas as outras, é começar com o gestual. É uma pose que tem bastante esforço nessa região aqui do joelho. E no gestual tento deixar o mais simplificado possível, né? Faço alguma indicação de cilindro e de wrapping lines. Eu tento achar o contraposto aqui, a inclinação da pelvis dela, a coxa. E já vejo a caixa torácica dela vindo na nossa direção.
Sobre escolher modelos e referências para estudar, nesse começo, em que a gente está olhando bem a estrutura óssea, que é para aprender bem aonde os músculos que a gente estudar depois eles vão se inserir, e também para conseguir estudar volume e perspectiva, o ideal é conseguir pegar fotos de modelo que sejam bem magros ou mulheres, porque elas têm menos músculo, né? Então a gente consegue ver melhor o esqueleto. O homem, naturalmente, ele tem mais músculo por cima, ou se a pessoa for mais gordinha, a gente acaba perdendo um pouco dessas landmarks, né? A gente acaba perdendo um pouco do final da costela, a crista ilíaca some também com a gordura por cima, às vezes. Então vai ficando cada vez mais difícil de pegar essas formas bem angulares, assim, que a gente quer estudar, né? Conforme a gente for estudando nas aulas, conforme a gente for avançando nas aulas de anatomia, que a gente for querer pegar músculos específicos, vale a pena daí procurar modelos homens mais fortes, pessoas com mais definição, em que a gente acaba vendo menos do esqueleto. Ok, fiz uma blocagem geral, esse foi meu gestual, em torno de uns 2 minutos, 1 minuto e meio. E agora eu vou blocar a caixa, né? As nossas 3 grandes massas que a gente vem estudando. Vou começar pela caixa torácica, acho que é o ponto... Eu não tenho uma massa que eu comece sempre, mas eu começo pela que eu acho que vai ser o principal, né? Que vai ditar o resto do desenho. Então, se a pessoa tivesse deitada, para mim, a primeira coisa naquele ângulo fosse a pelvis, eu provavelmente começaria com a pelvis. Ou se a cabeça está numa inclinação que dita o resto do corpo, talvez eu começaria pela cabeça. A cabeça dela está bem de perfil, né? Está bem numa pose flat, então eu vou deixar para decidir depois se eu quero manter assim ou se eu quero exagerar essa posição. E a caixa torácica, como é uma parte mais interessante dela, está bem inclinada, dá para ver a parte de cima aqui, dá para ver os ombros e tal, eu vou começar por isso. Então... Vai falar alguma coisa? Ok. Então, desenho essa caixa na perspectiva que eu estou vendo. Eu consigo enxergar na referência bem essa angulação aqui do final da caixa torácica dela, né, o final da costela. Então esse é um dos landmarks que a gente está procurando. Ela vai ter músculo por cima e tal, mas a gente consegue ver que está bem marcado ali. E depois disso a gente vê a inclinação da pelvis, que está bem parecido, um pouquinho mais sutil, né? Fazendo um ângulo assim. Então, vou puxar essa caixa da pelvis na perspectiva. Aqui a gente tem o trocânter, os outros ossos que puxam isso aqui um pouco para o lado, mas o volume real da pelvis está acontecendo aqui. O braço dela aqui atrás vou enxergar como uma caixinha. Só que eu vou fazer bem sutil porque eu quero evoluir esse desenho um pouco a mais. E esse braço aqui inserido aqui no peito. Eu vou fazer algumas wrapping lines que mostrem essa perspectiva, né? Então, já deixando a caixa um pouco mais indicada. Se eu tivesse uma caixa, por exemplo, a angulação estaria assim, né? Esse braço está vindo levemente para a gente, levemente para a nossa direção. E aqui já é o início do antebraço, que está seguindo a mesma perspectiva. Então, se a gente fosse enxergar o pulso dela como uma caixinha, que o pulso é uma região super fácil de ver a caixinha, por ele ser puro osso, né? Em qualquer pessoa a gente consegue transformar numa caixa. Osso e tendão, né? Mas a maior parte da massa é osso. Então a gente transforma numa caixinha e vê bem a perspectiva. Isso no livro do Hale é uma das partes que ele mais analisa, né? Ele pega os desenhos do Michelangelo e ele fica vendo os pulsos e tal, como isso foi simplificado numa caixinha para justamente fazer essa análise da perspectiva. A mão indo para frente, uma caixinha indo para frente. E aí dedos e tal, coisa que a gente não vai refinar agora. Vou lidar com essa parte difícil aqui, ó. Essa coxa vindo para frente, né? Esse é o escorço. São as regiões mais difíceis. Então, vou transformar numa caixa. Lembra que o escorço é o foreshortening, o que vem para frente se encurta em tamanho. Então, o tamanho real disso fica encurtado.
em comparação da outra, né? O tamanho da outra coxa que a gente vê o tamanho todo, basicamente, ele vai até lá. E essa coxa, ela fica bem, né, encurtada aqui pela perspectiva. Para não parecer só que é uma perna maior que a outra, daí por isso a importância da perspectiva, né? A importância de entender esses volumes e ângulos. Porque é nessa sutileza que a gente vai fazer o desenho realmente parecer, é uma perna em perspectiva e não só uma perna minúscula ou uma gigante. Ou uma normal que seja. E aqui a parte da panturrilha dela, a tíbia indo em perspectiva para trás. E o pé se apoiando lá atrás aqui. Poderia transformar isso numa caixinha, eu vou deixar bem gestual por agora. E aproveitando que isso aqui está indo em perspectiva para trás, eu vou transformar isso aqui em sombra. Não sei se eu tiver mais dificuldade de pegar ali, só para agrupar isso aqui. Como é um estudo mais rápido, que eu quero deixar um pouquinho mais refinado só, eu vou deixar agrupado essa região. E essa parte aqui de baixo da caixa que a gente veria em perspectiva, eu vou botar a sombra. Aqui a gente teria a conexão do glúteo. Um pouco para trás aqui dessa crista ilíaca, que é bem nessa pontinha da caixa. Ajustando um pouco aqui o gestual que eu fiz. São alguns detalhes que dá para ir analisando na referência e construindo em cima da caixa, mas com o conhecimento anatômico a gente consegue fazer com mais confiança. A costela dela aqui está se inserindo em outros músculos, né? O abdômen é um ponto de apoio do abdômen e do oblíquo, que é esse músculo do lateral aqui. Nela está bem marcada essa separação. Eu vou deixar sugerido por agora a inserção do abdômen aqui e a crista ilíaca e a inserção da coxa aqui. Então, na perspectiva que eu construí aqui da caixa, né? Isso está apoiado no chão assim. Vim para longe para a perspectiva não me enganar. Só olhando ali agora que eu fui para longe, deu para ver que eu fiz com cabeção, né, no gestual. Então quando eu for desenhar realmente a cabeça eu vou diminuir um pouco. Por isso que é a importância do gestual, né? A gente desenha rápido para testar e daí a gente enxerga nossos erros e quando a gente arrumar no peso de linha correto já vai fazer mais sentido, já vai parecer mais correto. Então aqui é a caixa da perna e a parte da tíbia, da panturrilha a gente vê muito pouco, o outro pé dela lá atrás a gente vê pouquinho também, daria para agrupar numa sombra, num gestual por agora. Só para a gente não perder tempo copiando e analisando partes dos músculos que a gente nem viu ainda. Essa região aqui, ó, são tendões e coisas da própria sombra, né? Como a coxa não é uma caixa e sim um cilindro, a gente vê como a sombra fica mais suave. Não é uma sombra de um cubo, por exemplo, né? Que é uma linha dura. Mas eu vou agrupar isso aqui numa sombra parecida com a da referência para a gente enxergar um pouco essa diferença de volumes aqui. Vem um pouco para trás. Essa blocagem aqui do lado, que a gente consegue enxergar um pouco essa diferença da luz aqui da caixa torácica, né, foi onde a gente pegou o nosso ponto de referência, a gente também usa isso como base para os seios, né? Os seios são um tecido mole, eles são maior parte de gordura, e eles são influenciados por peso, a força, né, aquela mesma pinch and stretch que acontece na barriga aqui, eles estão sujeitos a acontecer, mas ainda assim eles não desrespeitam o que está embaixo, né? Eles estão sempre apoiados na caixa torácica, que é o osso. Então isso nos ajuda a já pegar um pouco da perspectiva em que eles estão colocados, né? Então eu faço meio que um mini gestualzinho em cima dessa caixa torácica para enxergar onde eles estão situados e desenhar o peso deles, assim, né? Eles vão projetar alguma sombra e eu vou imaginar eles como esferinhas apoiadas na caixa torácica.
E ainda assim, né, além de ele estar em cima da caixa torácica, eles estão em cima também do peitoral, que é esse contorno que a gente vê aqui. O peitoral é um músculo que ainda mais abraça a caixa torácica, né? Quando a gente começar a estudar os músculos, a gente vai ver o quanto o volume do peitoral é ditado pela caixa torácica. Aqui ela está toda coberta de sombra, né? É uma foto bem difícil de estudar, porque não fica tão claro o que está na luz e o que está na sombra, o corpo todo está na sombra dessa região. Eu não vou perder tempo cobrindo com detalhe aqui, vou só agrupar assim. E aí a gente vem para o pescoço, que é um cilindro, um grande cilindro conectando no crânio. A gente pode quebrar isso como uma caixa, mas a importância dele, né, vamos imaginar como um cilindro agora, a importância é ver como ele está conectado, como mesmo se for um cilindro assim, entender esse plano que ele está conectado no ombro aqui, ó, que é uma caixa, né? Aí se a gente olhar bem nela, o ombro tem essa profundidade aqui. E claro, um ombro mexe independente do outro, então não é sempre uma caixa perfeita. Mas aqui no caso dela, a gente vê que está vindo nesse ângulo, esse ombro está um pouquinho mais para baixo, mas a gente tem que entender essa dimensão aqui, ó, que vai para trás, né? Isso aqui, por exemplo, seria o eixo Z, e aqui seria o que está descendo, né? Eixo Y. Essa diferença é importante, além da diferença de outra face, né? Tipo do eixo X, que seria esse eixo aqui que está vindo. Que é onde termina aqui o ombro. Ok. Desenhar o deltoide. Indicação de alguma sombra projetada aqui. A gente não vê muito o umbigo dela por causa da sombra. E é sempre legal e nunca para numa área só, né? Como o gestual a gente desenhou todo, a gente sempre enxerga o modelo como um todo. É muito fácil identificar um desenho onde a pessoa ficou desenhando parte por partes, né? Então a pessoa não sabe construção, não sabe anatomia, ela vai copiando ângulos, ela copia todos os ângulos da cabeça, depois todos os ângulos do pescoço, depois todos os ângulos, e vai ficando meio duro, meio desconexo, assim. Então o legal é trabalhar tudo junto, né? Com esse processo do gestual a gente vai evoluindo as coisas gradualmente juntos. Eu já vou consertar aqui a cabeça, né? Porque eu não quero ficar me confundindo com uma cabeça tão grande. Ela provavelmente vai parar por aqui, deixa eu ver. Isso. Então, já vou construir aqui essa caixa. A gente está vendo levemente de baixo e levemente inclinado assim. Nota que quando eu boto um pouco a linha mais pesada, a gente já não olha para o meu gestual errado aqui, né? Ele fica mais com uma linha de fluidez mesmo, de exploração. Então, se eu fosse deixar bem em forma de caixa, eu faria algo assim. E mesmo se eu fosse desenhar copiando os contornos, agora que a gente já está estudando bastante caixas, depois de treinar muito caixa, mesmo quando a gente faz um desenho, um sketch rápido, não quero ficar constante, vou direto nos contornos, a gente já pensaria isso automaticamente, né? Então a gente vai colocar, por exemplo, partes dos detalhes, a gente vai colocar o nariz, a gente já pensou o todo da caixa e viu, o nariz eu estou vendo ele um pouco por baixo, e a boca eu vou exagerar que eu estou vendo ela um pouco por baixo também. De maneira que essa perspectiva, mesmo sendo uma parte bem pequena, ela não parece errada para quem vê de longe. E aí eu estou fazendo um traço um pouco mais forte em cima do meu gestual, né, que estava bem forte ali. A gente vê um pouco da parte de baixo do queixo e como isso se conecta aqui no pescoço. Partes anatômicas do crânio e o cabelo dela aqui, que está indo lá para trás do crânio, né? Por isso que é importante pensar a caixa como uma cabeça também, porque tem profundidade para lá. Para fazer uma parte mais fina muda um pouco a pegada, né? Se vocês estão desenhando no digital ou na caneta, isso muda pouco, assim, porque é só mudar o tamanho do brush.
Mas como esse lápis é bem grosso a ponta, tem que ter um pouco mais de cuidado nessas áreas. Ok? E o cabelo, eu vou simplificar aqui e agrupar na sombra. Porque ele é de um tom mais escuro, né? O cabelo é preto, ele se separa da pele. Aqui estaria a nossa linha central, o folhinho do pescoço, né? O pit of the neck, que é onde diversos músculos se conectam, o esternocleidomastoide vai vir para cá, a clavícula aqui na frente, né, que a gente enxerga bem forte nela, vai vir para cá. O trapézio dela está vindo para cá e parando no processo acrônio. Trapézio vindo parando no processo acrônio. Deltoide. Indo em perspectiva. Então aqui a gente tem marquinhas anatômicas que são o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas é por isso que eu estou enfatizando tanto essa etapa das caixas, né? Vocês podem ter o conhecimento de um médico, de saber todos os músculos, inserções e tendões. Se não tem habilidade, né, não tem treino para desenhar isso em perspectiva, não conseguir analisar isso tridimensionalmente, numa referência, esse conhecimento é meio desperdiçado, porque vai parecer 2D, né? Não vai parecer volume. E o objetivo desses estudos é primeiro dar volume, sabe? Primeiro analisa uma forma simples e faz ela parecer volumétrica, parecer tridimensional. Depois, com o conhecimento, isso só vai melhorar, né? Vai ficar mais específico, vai dar mais confiança para criar.